Treinou o professor, treinou essa formação e obviamente o Cruzeiro, as outras equipes vão estudar o nosso jeito de jogar e a gente ter algumas armas na manga é sempre bom. Então a gente vem treinando outras coisas e se acontecer no campo a gente está preparado também. Se o professor vai usar, eu não sei, mas a gente está preparado para, se ele mudar o esquema ali, a gente conseguir fazer nossa melhor partida e conseguir resultados bons para o Cruzeiro. William, a gente costuma falar que um elenco qualificado, jogador vai potencializando, né? O como você acha que foi importante também ter o Fagner para essa disputa ali na direita e você retomando aquele nível que todo mundo está acostumado? É importante ter jogadores com a capacidade do Fagner. É um cara experiente, um cara que me ajuda bastante. E eu acho que tanto eu quanto ele sempre tem falado nas entrevistas, a gente não tem nada um contra o outro, ao contrário, a gente é parceiro, está sempre conversando. E ele tem me ajudado bastante em campo, a gente conversa, tem coisas que eu preciso acertar que ele fala para mim. Então, como eu falei, é um cara que veio para me ajudar muito, tanto para sabendo da qualidade dele, saber que não pode estar nem um pouquinho abaixo, porque senão não vou jogar. Então a gente tá se ajudando bastante. É isso. E para vocês, essa dobradinha, né, que foi experimentada ali de Fagner na lateral, William como meio-campista, é uma boa opção? William e Fagner podem jogar juntos? E por fim, quem é o titular? O meu titular é o Fagner, viu? Eu não sei a Amanda e o Caio. Eu não gosto muito dessa dobrada não, viu, caramba? Mas para mim o titular da posição, na minha opinião, o Fagner. Pelo que vem jogando as últimas partidas do William Fagner, hoje meu titular é o Fagner. É uma opção, mas eu também não consigo enxergar como uma boa opção. É claro que quando a gente fala de um adversário que vai cada vez mais estudar o Cruzeiro, é porque o Cruzeiro está numa posição que todo mundo está almejando estar, né? E aí, naturalmente, você começa a estudar o que está fazendo o Cruzeiro, que está deixando ele na parte alta da tabela. E aí você ter essas variações, essas estratégias, como disse agora há pouco o William, é importante também, né, para que a gente também não seja surpreendido pelos nossos adversários. Essa carta na manga, em algum momento você vai precisar utilizar, e a partir do momento que você precisar, você tem que saber executar ela muito bem também, né? Então é importante que haja isso, né, nos treinamentos. Agora, com relação a questão da experiência do Fagner, é muito legal a gente escutar um jogador já com uma idade legal, no caso do William, mas ainda assim aprendendo com jogadores mais experientes, né, como é o caso do Fagner. Acho que é um sinal também de que ele está aberto a isso, né, a escutar, a aprender, a continuar se desenvolvendo, mesmo com a idade que já tem o William. Com relação à titularidade, eu vejo que há um equilíbrio muito grande entre os dois atletas, mas com características muito diferentes, né? O William é mais um apoiador, sai um pouco mais para o jogo, se apresenta mais ao campo do adversário, diferente do Fagner, né? Que o Fagner segura um pouco mais o jogo, tende a ser um pouco mais defensivo. Então, acho que em algum momento preza o Leonardo Jardim por enxergar as características do adversário. Como que ele deseja o Cruzeiro? É um Cruzeiro mais ativo, mais para frente? Aí entraria o William. É um Cruzeiro que precisa segurar um pouco mais, porque tem um ponto esquerda do adversário que ataca muito em profundidade? Aí vem a questão do Fagner. É bom ter características diferentes, dois jogadores maduros suficientes, e para mim vive um momento muito semelhante. Não sei aí como os meninos pensam, mas entre titularidade vale a pena a gente prezar por entender um pouco do jogo do adversário. Para esse jogo eu iria de William. Acho que vale a pena o Cruzeiro se reforçar um pouquinho, mesmo sabendo que do outro lado tem jogadores vivendo um bom momento também no Grêmio. Há algumas semanas eu gravei um vídeo ao Fala Cruzeirense falando sobre essa boa disputa saudável entre William e Fagner. E ontem mesmo eu estava na live da noite e a gente discutiu um pouquinho sobre esses dois jogadores. Quem dera se o Cruzeiro em todas as posições tivesse uma disputa tão legal como está tendo na lateral direita, né? É o que eu queria para o elenco todo, em cada posição. Acho que isso é muito positivo. O Cruzeiro é um privilegiado por, na lateral direita, uma posição tão carente no futebol brasileiro,
ter uma disputa hoje em bom nível. O Fagner, quando teve uma sequência como titular, agradou, e o William, com essa questão de ter saído da zona de conforto a partir de ter um real concorrente, conseguiu também aproveitar a sua sequência de jogos e hoje até parece que está um pouco mais prestigiado pelo Leonardo Jardim. Guardadas as devidas proporções, lembra um pouco o que ocorreu lá em 2013 com o Ceará e Mike, né? Ali era um experiente e um jovem. No caso, hoje a gente está falando de 2 jogadores experientes. Mas naquela oportunidade, o Ceará jogou muitos jogos no Campeonato Brasileiro e o Mike também jogou muitos jogos, né? Porque cada um acabava trazendo coisas diferentes ao Cruzeiro em campo. E eu acho que é muito por aí. No jogo de domingo, eu estou de acordo com a Amanda, eu começaria com o William. Por quê? Porque há uma tendência do Grêmio congestionar um pouco mais o meio e o Grêmio deve ter o Lucas Esteves como lateral esquerdo. O Lucas Esteves é muito fraco. Ele teve uma temporada boa no Vitória no ano passado, mas fora isso é um jogador que nunca me agradou no Palmeiras, na MLS e tem sido muito contestado pelo torcedor gremista. É um bom caminho para o Cruzeiro explorar esse lado e o William tem mais ímpeto ofensivo, né? O William é um cara que tem mais assistências no Campeonato Brasileiro, que tem mais chutes no Brasileirão. Agora, o Fagner, em outras oportunidades, vai ser mais útil. O Fagner, dentro do Brasileirão, se comparado ao William, ele é um cara que sofre menos dribles, que corta mais bolas e ele tem um índice de disputas de bola em relação ao William melhor, ele vence mais disputas. Então, para um jogo um pouco mais físico, o Fagner é mais interessante, né? Por exemplo, a gente viu naquele jogo contra o Flamengo que o Fagner foi fantástico. Teve ali um ponta muito bom jogando pelo lado dele, que foi o Cebolinha, depois entrou o Michael e sempre o Fagner muito bem. Para esse tipo de jogo, principalmente quando o Cruzeiro enfrentar aí um lado esquerdo muito forte, é interessante ter o Fagner. Contra o Bahia foi assim também, né? O Bahia tinha aquela dobradinha muito forte com o Juba e Pulga e o Fagner foi muito bem. Então é interessante para o Jardim poder se adaptar conforme as características do jogo e até mesmo ter uma tranquilidade de resguardar um quando tiver mais gastado, sabendo que o outro pode render bem. Quanto à dobradinha, eu não gosto. Eu até acho que o Jardim fez isso em alguns momentos pela falta de uma opção ao Christian pelo lado direito. Como o Cruzeiro tem essa carência muito clara nas beiradas do campo, não é diferente pelo lado direito, aí o Jardim acabou testando em alguns momentos o William mais à frente do Fagner, mas não é algo que me agrada. Prefiro pensar nos dois atuando nas devidas posições de ofício.